matutino. E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, que é a primeira vez que eu estou aqui compartilhando e tive o convite para compartilhar a palavra do Senhor pela manhã. E é um motivo de muito orgulho no meu coração, de muita felicidade de estar com os irmãos por essa manhã, nesse domingo, a qual o Senhor preparou para nós louvarmos o teu santo nome. Hoje nós faremos um pouco diferente. Estamos acostumados a cantar alguns hinos e louvores, para depois a gente refletir na palavra de Deus. E hoje a gente vai fazer o contrário. Nós vamos então meditar na palavra de Deus e depois vamos cantar louvores ao nosso Deus. Irmãos, o tema proposto, colocado no meu coração, é o que se encontra projetado para vocês aí. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e acompanhassem. Nós vamos ter a projeção, mas eu gostaria que os irmãos fossem acompanhando a nossa exposição da palavra de Deus. Então, o tema é Aprendendo com o Silêncio de Deus, que se encontra no Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13, Salmo do rei Davi, lamento do rei Davi, um salmo muito conhecido de todos nós, um salmo que fala profundamente aos nossos corações por questões infinitas. E o tema, como proposto, que é o silêncio, aprendendo com o silêncio de Deus, é aquilo que estava acontecendo na vida do rei Davi neste momento. Nós vamos reparar na palavra de Deus que o rei Davi, ele passa por momentos de aflições, de tristeza no seu coração, e ele clama ao Senhor por várias vezes, pedindo uma resposta, apenas uma resposta. E isso acontece muitas vezes conosco. Existem momentos em nossas vidas que parece que Deus está simplesmente em silêncio conosco. A gente faz uma oração sincera, clama ao Senhor, fala com o Senhor, e a sensação que a gente tem é que Deus não está nos ouvindo. Ou se Ele está nos ouvindo, Deus não está respondendo aquilo que nós queremos ouvir da parte de Deus. E o salmista, ele ora e abre o seu coração do versículo 1 ao 4 a Deus. Ele faz 4 questionamentos. Ele vai dizer, confira comigo, por gentileza, no versículo 1 e no versículo 2, ele fala, até quando, Senhor? E essa será a minha oração, será como a oração do rei Davi, porque essa palavra fala ao meu coração, essa palavra fala ao nosso coração, e essa palavra tem falado comigo hoje, porque é exatamente o que tenho vivido, é exatamente o que muitos de nós estamos vivendo. E essa então vai ser também a minha oração. Ele fala, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre, Senhor? Até quando ocultarás de mim o rosto? Senhor, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando, Senhor, se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, Senhor, ó Deus. Responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E ele não se regozije em os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ó Senhor Deus, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozije-me o meu coração, Senhor, na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Muito bem. Se nós notarmos aqui no texto, por 4 vezes o salmista vai dizer, ele vai estar orando, ele vai estar questionando, reclamando. E Deus não estava ouvindo. Ou se estava ouvindo, Deus não estava respondendo. Deus estava em silêncio.
ele responde, ele pergunta a Deus, na verdade: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, o Senhor não vai ouvir minha oração? Até quando, Senhor, o Senhor não vai me responder? Até quando, o Senhor, está em silêncio comigo, Senhor? Veja no verso 1, por exemplo, confira na sua Bíblia, eu estou usando a Almeida Revista Atualizada. Só no verso 1, 2 questionamentos do salmista. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Como se Deus pudesse esquecer da gente. Mas o silêncio de Deus, nessa ocasião na vida do rei Davi, faz ele pensar ou imaginar que Deus poderia ficar em silêncio com ele. E ele vai falar ainda: até quando ocultarás de mim o seu rosto? No verso 2 ele vai ainda falar: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Até quando se erguerá contra mim, Senhor, o meu inimigo? Aqui é provável que o rei Davi estivesse fugindo tanto ao de Salomão, ou até do seu próprio filho. Mas não sabemos ainda qual foi esse momento na vida do rei Davi que ele estava questionando a Deus. Nós vemos vários e vários salmos que nós vemos o silêncio de Deus, que não significa, na verdade, que Deus não esteja ouvindo. Ele está em silêncio porque ele também está trabalhando. Ele quer nos ensinar alguma coisa nesse silêncio. Mas ele fala: até quando eu estarei relutando? Lutando dentro de mim, da minha alma, com essa tristeza no coração. A impressão é que o nosso inimigo, às vezes, está prevalecendo sobre nós. Não sei se irmãos já passaram por essa realidade de que parece, como o salmista Asaf vai dizer, parece que a gente olha para os ímpios, olham para as pessoas lá fora e está tudo muito bem. E a gente olha, faz uma autoanálise e fala: aparentemente parece que não está tudo bem. Então, essa oração que o rei Davi faz é uma oração que muitos de nós fazemos. A gente, às vezes, se sente esquecido, como se Deus estivesse virando o rosto para nós. De pensar, de fato, que nós estamos perdendo a luta, perdendo a batalha. Por isso eu disse no início da nossa reflexão que tem tudo a ver com o pregador. Me perguntaram uma vez: como que o pregador se alimenta se ele só prega para alimentar as ovelhas? Eu falei: a gente se alimenta mastigando o alimento, estudando, e depois a gente aplica. Então, nós nos alimentamos quando a gente mastiga, estuda, para poder levar aquilo já para a igreja pronto, para que a igreja seja alimentada. E quando eu comecei a preparar esse sermão, essa palavra começou a falar no meu coração, irmãos. E eu não tenho vergonha alguma de expressar sentimentos aqui no púlpito e de falar da minha vida, porque eu estou ao meio da comunidade da fé, dos meus irmãos, a qual eu preciso, necessito das orações dos irmãos. Hoje meu filho mais velho, pela 3ª vez, saiu de casa. Abandonou o nosso lar. Minha esposa estava pronta para vir para o culto. Não conseguiu vir. Tristeza no coração. E às vezes a gente pergunta: Senhor, onde está o Senhor? Onde que o Senhor está? O que está acontecendo? É a primeira, é a segunda, é a terceira, vai e volta, quebra a cara, volta, mas não aprende. Mas eu sei, irmã, que Deus tem um plano para todo filho de crente que nasce nessa terra. Deus tem planos. Então nós ficamos relutando dentro de nós, às vezes, com tristeza no coração, porque Deus não fala. Esse era o sentimento do salmista. E pensando então nesse silêncio de Deus, eu comecei a refletir. Qual que é a relação que nós estamos tendo com Deus? Uma relação extremamente profissional, comercial, como se Deus fosse algo como um gerente, por exemplo, que a gente vai lá, tem um crédito pré-aprovado, a gente vai a Deus, busca, Ele dá para a gente. Será que a nossa relação é comercial, profissional, achando que Deus vai nos dar tudo que a gente pede? Não.
Será que nossas relações com Deus estão sendo baseadas naquilo que Deus apenas pode nos dar? Será? Ou nossa relação está sendo baseada naquilo que Ele é, baseada no amor, na soberania e na grandeza de Deus? Então, o que significa o silêncio de Deus? Se Deus é amor, se Deus é o maior interessado em se relacionar conosco, o que pode fazer, o que está fazendo Deus ficar em silêncio conosco? Eu separei, então, 3 razões ou 3 motivos a quais Deus, ou pode ser o motivo de Deus estar em silêncio com você. E o primeiro motivo que eu trago para vocês é: o que você quer fazer está errado diante de Deus. Epístola de Tiago, por gentileza, se você puder, abra sua Bíblia no capítulo 4, no versículo 3. O que você quer fazer está errado diante de Deus. Quem achar, diga amém, ok? Amém? Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, talvez aquilo que nós estamos pedindo a Deus esteja errado diante dele. Porque a motivação daquilo que nós estamos pedindo é errado. E o silêncio de Deus pode indicar de fato que nossa motivação também está errada. Que não é o caminho que Deus quer para nós, não é o projeto de Deus para nós, que não é a prioridade no momento para nós, não é isto que Ele quer para mim e que Ele quer para você. E de fato, como Tiago, no capítulo 4, verso 13, ele vai dizer, nós de fato podemos estar sendo levados por desejos egoístas, interesses pessoais, apenas para o nosso próprio bem, nossos prazeres, para a nossa teimosia, nossos caprichos. E talvez muitos de nós escondemos em nosso coração esse sentimento. Por isso está incorreto. E por isso Deus não ouve. Ou por isso Deus, Ele ouve, mas não responde, não lhe concede, não lhe dá aquilo que você está pedindo, porque está errado diante de Deus. Por ser incorreto, Deus fica em silêncio. E é bom a gente refletir. Por exemplo, irmãos, nada contra, mas só para que a gente possa refletir nesse capítulo. Por que eu gostaria de ter um carro novo, 0? Por que eu gostaria de estar sempre trocando de um carro novo? Para quê? E qual a motivação de trocar um carro? Se a motivação for correta, às vezes você abençoar a vida do irmão, eu sei que é uma necessidade ter um veículo hoje, mas qual a motivação de você estar sempre trocando de carro, sentindo aquele cheirinho gostoso do carro, né? A gente enjoa do cheiro do carro, aí vai lá e compra um carro novo. O carro está uma beleza, mas a gente troca. Qual a motivação? Qual a motivação da gente estar sempre construindo, melhorando nossos lares, nossa casa, criando até mansões? Qual a motivação no nosso coração? Qual a motivação de eu ganhar mais? Ter uma poupança enorme, grande, cheia, ajuntando tesouro? Qual é a motivação desse dinheiro? Qual é a motivação de um carro novo? Qual é a motivação de ter uma casa enorme, linda, maravilhosa? Qual é a nossa motivação? Deus vai ouvir a nossa oração para que a gente faça uma casa, um castelo lindo e maravilhoso? Isso é para prazer próprio. Esse é o tipo de oração que Deus não ouve. E Ele fica em silêncio se você ficar pedindo. Se você pedir para abençoar a vida de um irmão, a vida da igreja, Deus ouve. Aí a questão é da motivação do nosso coração. Lembrando que Deus não é gerente de banco. Você não vai pedir, Ele vai te dar tudo.
vai estar lá, pré-aprovado crédito. Chega aqui, eu vou dar para você, não. Então, a primeira razão ou motivo, o que você quer fazer está errado diante de Deus. Está errado de Deus, e Deus fica em silêncio. Mas o segundo motivo, meus irmãos, ou segunda razão de Deus não ouvir nossas orações, ou ouvir as nossas orações e ficar em silêncio, não responder, não dar aquilo que nós queremos, não é o tempo determinado de realizar o que quer fazer. Eclesiastes 3, acredito que nem precisamos abrir, porque nós já sabemos de cor. Não é assim? Nós não conhecemos já de cor Eclesiastes? Salomão, quando escreve assim, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se Deus não está ouvindo nossa oração, ou está em silêncio, ouvindo e não respondendo, porque ainda não é o tempo. Não chegou a hora. Se nós continuarmos olhando para o capítulo inteiro, nós vamos tirar lições tremendas. Por exemplo, no verso 2, você que está com a Bíblia aberta, há o tempo de plantar e tempo de colher. De vez em quando eu gosto de postar nossas plantações lá em casa, porque nós lá não dava nada, a terra era vermelha. Começamos a comprar a terra do pastor Jacó, eu fazendo a propaganda do pastor Jacó. A terra do pastor Jacó é boa, tá, irmãos? Eu comecei a colocar a terra do pastor Jacó lá. Aí eu vou lá todo feliz tirar as fotos agora, né? Nós temos morango, nós temos ali já acerola, que é um bom tempo, nós temos tomate, temos vários condimentos. Agora começou a dar figo, irmão. Figos. E é difícil, né? Dizem que é muito difícil o pé pegar, né? E realmente pegou o pé de figo, e eu comi o primeiro figo que nós plantamos, 1 ano atrás. Maracujá, enormes. Vários. Está lá no meu Instagram, tá? Provar para os irmãos. Ou seja, houve um processo de eu plantar, irmã, e aguardar a minha colheita. Então, o Eclesiastes vai dizer que é tempo de plantar e tempo de colher. Não adianta você plantar agora e amanhã você já querer colher o negócio. Não é assim que funciona. Há tempo determinado. No verso 4, tempo de chorar e tempo de sorrir. No verso 5, olha que interessante. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Versículo 5. Irmãos, passamos 2 anos com essa Covid. Nós não podíamos nem se abraçar, nem se beijar. Até com medo de pegar na mão do irmão, né? Hoje ainda tem o costume de fazer assim. Ou seja, passamos 2 anos com o tempo de se afastar. Agora nós voltamos no culto matutino, noturno, as atividades na igreja, e nós hoje fazemos o quê? Abraçamos. Então, irmão, se você não abraçou um irmão ainda hoje, quando acabar você abrace. Aproveite. Então, tempo de afastar, tempo de abraçar. Talvez o silêncio de Deus é porque não é o tempo certo. Aquilo que você está pedindo, aquilo que você procura, não é o tempo certo, não chegou a hora. Às vezes nós achamos que nós é que estamos certo, que nós é que sabemos o tempo certo, que nós é que determinamos as coisas. Olha, chegamos ao ponto da gente determinar para Deus as coisas. Determinismo. Não, Senhor, mas está na Bíblia, está lá, é promessa, o Senhor tem que me dar porque o Senhor prometeu. Não é assim, não. Você não manda em Deus, ninguém manda em Deus. Então, determinar. Chega ao ponto de determinarmos. Se Deus está em silêncio, Deus não está ouvindo a sua oração, ou não está respondendo a sua oração, está simplesmente te dando ali chega para lá, Deus está tratando você. Deus está tratando você, porque não é o tempo certo. E quando a gente faz o contrário, não respeitando o tempo de Deus, o que acontece? A gente faz de qualquer jeito. E quando fazemos de qualquer jeito, insistindo em coisas erradas, Deus até permite. Sabe aquele filho teimoso que, pai, dá um videogame, dá um videogame, dá um videogame, dá um videogame, dá. Essa a gente fala da permissão. Não é a vontade, às vezes, do pai dar alguma coisa para o filho naquele momento, mas Deus permite. E, às vezes, fora do tempo de Deus, quando a gente insiste, Deus acaba dando. E o que acontece depois? Vem as consequências. Aí volta chorando. Ai,
que eu não te ouvi, pai? Por que eu não te ouvi, mãe? Ô Deus, por que eu não te ouvi? Porque deu tudo errado, não é o tempo de Deus. Tudo tem seu tempo. Então, se tem um tempo determinado por Deus, espere no Senhor. Esse silêncio de Deus, portanto, pode indicar que não chegou a hora. Descanse em Deus. Espera no Senhor. Se você tem buscado, não tem ouvido, ou se Deus não está falando, e eu deixo muito claro, Deus fala de muitas formas, principalmente pela sua própria palavra. Mas aqui a questão é que existe um tempo. Existem as promessas? Existem. Mas elas vão acontecer na hora exata que Deus assim quiser. No tempo de Deus, nós só temos que descansar no Senhor. E o terceiro motivo que pode estar causando não, o terceiro motivo que Deus fica em silêncio, ou ouve as nossas orações e não responde, está aí, ó. Deus está testando sua fé. Ah, irmãos, quando Deus está testando a nossa fé, olha, não é fácil não, hein? Não é fácil não. Voltando para o Salmo 13, pode deixar projetado aí por enquanto, mas quando voltamos lá para o Salmo 13, no versículo 5 e 6, versículos 5 e 6, o salmista, rei Davi, vai dizer assim, ó, no tocante a mim, confio na tua graça, regozijes o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Ele questiona 4 vezes, pergunta por conta do silêncio, mas ele encerra o salmo engrandecendo o nome de Deus. E existem muitos textos bíblicos que falam de Deus testando a nossa fé. Vemos, por exemplo, a fé de Noé, que também em Hebreus 11 vai dizer como herói da fé. Mas, imagina, irmãos, aqui Deus falou com Noé. Só que imagina vocês, não sei o tempo certo, acho que a Bíblia não fala do tempo que durou a construção da arca. 120 anos, 120 anos. Você imagina no meio de um deserto, Deus fala para você, constrói aí uma arca, porque eu vou acabar com esse negócio aqui, constrói aí. Imagina os carnes, se fosse nos dias de hoje, o absurdo que isso soaria a nós e o bullying que isso causaria a nós. Você crendo, Deus falou com você, esse tempo já passou, tá, irmãos? Só quero deixar claro. Mas Deus fala ainda com o teu povo, por meio da palavra principalmente. Mas imagina Noé naquele tempo, crendo e construindo uma arca, e as pessoas escarnecendo dele. Mas ele, pela fé, mediante a fé e o temor ao Senhor, construiu a arca, lá em Gênesis 6. Teve a sua fé provada. Abraão ainda, provado. O Senhor manda ele sair da sua casa, vai para um lugar que você nem conhece, vai para um lugar que eu vou te enviar, larga a tua parentela, larga teu pai, larga a tua família, vai homem. E depois, Deus ainda pede para que ele suba ali ao monte para sacrificar seu único filho, Isaac. E ele sobe em obediência, também está registrado em Hebreus 11, os heróis da fé. Mas olha a fé desse homem. Olha a fé deste homem. Deus provando a sua fé. E se a gente falar de Jó? Perdeu o filho, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha. Aí vem a mulher meio louquinha lá da cabeça. Sabe aquela mulher meio louquinha que a gente às vezes tem? A minha esposa é uma benção, é louquinha, tá? Mas ela é louquinha. Ela não chega a esse ponto aqui não. Mas aí chega a mulher meio louquinha. E ainda fala assim, ô homem, nega esse Deus seu aí, morre logo. Né? Você já está com tudo arrebentado, sua mulher que é sua companheira ainda chega, te bota mais para baixo. Aí, além disso, depois chega mais alguns amiguinhos dele lá, e os amigos também, que não eram amigos nada, né? Ainda chega, em vez de abraçar. Será que não é um pecado que está escondido aí não, Jó? Será que você não está pecando não, Jó? Deus estava provando a fé de Jó. Provando a fé de Jó. O próprio Senhor Jesus também na tentação, em Mateus capítulo 4,
foi testado. Mesmo sendo Deus, foi testado como homem. Seus limites humanos, o máximo, foi testado. Agora, quando o silêncio de Deus é comigo e com você? E aí quando nós é que somos aquele que está sendo testado ou provado na fé? Como que a gente reage? Será que a gente reage como salmista aqui no verso 1? Olha só, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Ou será que a gente vai lá para o versículo 6, 5, 6, fala que confio na tua graça, regozija meu coração na tua salvação, a gente está satisfeito na tua salvação, eu vou cantar louvores ao Senhor, por quanto tem me feito muito bem. Ou a gente só reclama? E uma pergunta precisa ser respondida. Até quando vamos conseguir manter a esperança e a fé em Deus, mesmo sem ter uma resposta clara? Quando Ele não fala, quando Ele está aparentemente em silêncio, quando Ele não responde aquela oração que você tem feito, chorando aos pés da sua cama, até quando? Eu digo isso porque, infelizmente, quando Deus prova a fé de alguém, tem muitos que abandonam o Senhor. Sabe por que eles ficam frustrados? Ficam frustrados porque eles acham que Deus é Deus pelo que Ele dá, não pelo que Ele é. Por isso eles se frustram. Eles não buscam a Deus, não estão buscando a Deus pela salvação, que é o maior presente, mas estão buscando pelos interesses. Deus como um gerente. Tem muita gente interessada apenas aí nos benefícios que Deus pode dar, esquecendo que Ele já deu o maior de todos os presentes e benefícios, que é a salvação, e basta. Deus é Deus, Ele pode fazer, Ele vai fazer, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E a salvação, basta. A gente vai ver que Ele fala isso para o apóstolo Paulo. Eu fico pensando, como Deus quer nos relacionar, como que Ele quer se relacionar conosco, e como Ele se relaciona conosco. Deus se relaciona como um pai se relaciona com seus filhos. O menino está bravo aí, hein? Que bênção. Ele é uma bênção, irmãos. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são os reinos do céu. Tem igrejas que proíbem, tem igrejas que brigam, tem igreja que, né? Mas é bênção. Criança é bênção na nossa vida. Bênção. Então, voltando aqui para o texto, irmãos, Deus quer se relacionar conosco como um pai se relaciona com um filho. Agora, imagina, eu contei aqui no início a minha realidade. Imagina um filho que volta para casa só quando precisa de dinheiro, volta para casa quando está com necessidades. Como fica o coração de um pai desse? Como fica o nosso coração como pai, quando veio um filho que só vem nos visitar com interesse? Eu espero que isso não esteja acontecendo com ninguém. Mas é uma realidade, irmãos. Como que você se sentiria? Um pai que só tem ouvidos para ouvir, dá tudo que o filho precisa, mas não recebe honra, não recebe carinho, não recebe respeito. Agora, é muito bom quando um filho vem para a nossa casa nos visitar e fala assim, papai, eu estava com tanta saudade, eu vim aqui porque eu estou com saudade. Papai, eu estou para te dizer uma coisa, pai. Eu vim aqui porque eu te amo. Eu te amo, pai. Esse paralelo aqui entre Deus e o homem, e nós como pais, é uma realidade, tanto é que descrita no filho pródigo, né? Mas é bom quando um filho chega, uma filha, alguém chega no nosso lar, nossa casa, nos honra com a sua presença, com seu carinho, com seu amor, não com seu desprezo ou vem até você apenas para buscar bênçãos. Não apenas
com necessidade, precisando de dinheiro. E às vezes nós temos esse comportamento com Deus. Nós chegamos a Deus por aquilo que Ele dá, porque Ele pode dar, pelas bênçãos, mas não chegamos a Deus como todo-poderoso Senhor dos exércitos, como aquele que nos salvou das trevas, do juízo, aquele que nos amou enviando seu Filho amado lá naquela cruz. Nós às vezes nós rendemos graças a Deus por isso. Não agradecemos nosso Pai. Deus é o nosso Pai. É assim o sentimento de Deus, espero eu, penso eu. E se Ele se relaciona como pai e filho, nos vê como realmente como filhos, Ele espera receber de mim e de você honra. Que você vá a Ele não como um pedinte qualquer. Que você o ame até quando Ele disser para você não. Porque lá em Hebreus 12:6 Ele vai dizer: pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Se você é filho de Deus, Deus vai dizer não. Deus vai ficar em silêncio com você. Deus vai discipliná-lo. Ele vai te dar lições profundas. Como que Deus permanece? Onde e de qual maneira Ele permanece? Verso 5, verso 6. Olha lá. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Irmãos, preste atenção nesse último versículo. Vamos repetir todos juntos. Versículo 6, vamos lá. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito. Vamos lá, muito. Amém. Louvado seja Deus por isso. Deus tem nos feito muito bem. Louvarei o teu santo nome, porque Deus tem feito muito bem. Em silêncio, Deus continua. E o nosso coração como fica? Fica como o do salmista. E como o coração do salmista estava? Feliz com a sua graça. Satisfeito com a sua salvação. Então não importa se Deus vai ouvir agora, se Ele vai responder agora. O que importa é que a graça dele é suficiente e devemos cantar a Ele pela sua grande salvação. Caminhando já para o final, tá, pastor? Pastor ri, né, pastor? Um exemplo aqui, irmãos, bíblico, de gente que orou e não ouviu da voz, da parte de Deus, aquilo que ele pediu. Não respondeu da forma que ele pretendia, que ele queria. O apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, por gentileza. E quem achar, diga amém, por gentileza. Amém? A irmã está rápida no gatilho aí, hein? Amém. Glória a Deus. Vamos esperar os irmãos abrir. Quem achar também, diga amém novamente. Amém? Então vamos lá para a gente não ultrapassar o tempo. Olha lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 2, ele fala que Paulo teve experiências profundas, foi arrebatado ao terceiro céu. Versículo 4, ele fala que foi ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, a quais não era lícito nem o homem se referir. Depois de ter tantas maravilhas, passar por tantas experiências, e aqui a gente pode incluir ressurreição, o que caiu da janela lá, o Eutico, né? Ele já ressuscitou, já tinha ressuscitado mortos, curado enfermos e tantos outros milagres Paulo já tinha feito através do Senhor, Deus através de Paulo, na verdade. Depois de tantas maravilhas, olha o que o texto vai dizer no versículo 7. Acompanhem comigo, não tem projeção. E para que não me soberbesse, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha agora o versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Paulo orou 3 vezes, pedindo para quê? Para Deus repreender Satanás. E qual foi a resposta de Deus? Qual foi a lição de Deus para o apóstolo Paulo? Verso 9, parte A. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus ouviu, mas Deus não atendeu o pedido do apóstolo Paulo. Por quê?
para ele não se ensoberbecer. Qual foi a resposta contrária de Paulo? Ele podia ficar brigado com Deus, ele podia ficar triste com Deus, que nem a gente às vezes fica triste com Deus. Mas olha só, a resposta do apóstolo Paulo, verso 9, parte B, olha, fala, de boa vontade, olha só, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E no verso 10 ele vai completar dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Paulo deixa bem claro que ele entendeu a vontade de Deus. Ele entendeu. Sabe por quê? Sabem? Porque aqui, na verdade, Satanás estava boxeando, batendo, socando o apóstolo Paulo, para que ele não ficasse soberbo. Deus permite isso acontecer. É o espinho na carne de Paulo. Sabe por que Deus permite Satanás fazer isso na vida de um crente? Ele permite. A gente vê lá em Jó que Deus é quem fala com Satanás, mostrando que Jó era um homem temente a Deus. Você vê que Deus é que, vamos dizer, chama Satanás para o teste, sabendo que já lá na frente, que Deus, aliás, que Jó passaria pela prova, ele conhecia o coração. Mas Deus permite às vezes Satanás lutar na nossa vida, nos bater também, para a gente não achar que a gente é melhor que o outro. Satanás é apenas, irmãos, um cachorro na coleira de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. Deus permite tentar a Jó, e Deus às vezes permite Satanás também nos bater para que a gente baixe a bola. Somos provados às vezes como Paulo, porque a gente pensa que a gente é melhor um que o outro, que a gente é o maioral, que nossa vida é melhor que a do outro irmão. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Senhor, obrigado porque eu não sou igual esse, né? Aquelas orações. Deus permite porque para a gente abaixar a bola. Nós somos iguais, somos pó. Eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado. Não significa nada para Deus. Nada. Então sabe o que acontece? Deus nos prova, permitindo Satanás bater na gente, para nós não nos ensoberbecer, não achar que somos o cara. Eu quero dizer algo importante para você. Talvez Satanás esteja batendo em você por conta disso. É hora de abaixar a bola. É hora de ser mais humilde. E conclusão. Conclusão. Nós vimos 3 razões que podem ser o motivo do silêncio de Deus. 3 motivos que pode ser o silêncio de Deus. Primeiro motivo: o que você quer fazer está errado diante de Deus. O segundo motivo não é o tempo determinado de realizar o que você quer fazer. O que quer fazer. O terceiro motivo, Deus está testando a sua fé. E para terminarmos, mais 3 aplicações para nós. E a primeira aplicação é: Deus está querendo ensinar lições profundas com o seu silêncio. Examine o seu coração e veja se o pedido a qual você está fazendo a Deus é um pedido correto para a glória dele, ou é para os seus desejos, sua própria vontade. E a segunda aplicação de Deus para nós é que Deus está amadurecendo em você sua longanimidade, um atributo de Deus. Irmão Daniel? Já chegou lá? Não? Vai chegar, não vai? Amém. Então Deus está trabalhando em nós, através do seu silêncio, irmãos, a sua longanimidade. Ou seja, nossa paciência. Tenha paciência. Saiba esperar. Porque tudo vai acontecer no tempo correto, no tempo certo, no tempo de Deus. Em terceiro lugar, e terminando, encerrando, terceira aplicações para nós, que Deus está provando sua fé para saber em que lugar está o seu coração. Onde está o seu coração?
nas riquezas deste mundo, nas bênçãos que Deus pode nos dar? Ou será que o nosso coração é grato igual ao do salmista aqui na sua salvação? Ou será que nosso coração é grato por tudo que Deus tem feito em nossa vida? Porque é isso que o salmista ensina no final. Que ele era grato pela salvação e que renderia graças e louvores a Deus, mesmo Deus estando em silêncio naquela ocasião. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar e que Deus possa nos dar esse refrigério na alma, essa longanimidade para aguardar as coisas acontecerem no tempo correto. A gente venha pedir a Deus e ter uma oração sincera com Deus, mas não visando nossos prazeres, a vontade própria. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã, aquele que está mais necessitado, que tem necessidade. Ore pelo vosso pastor, ore pelos líderes, ore pelo seu vizinho, ore por morador de rua, não importa, ore. Espere que a hora do Senhor, quando você, pai, como eu, está vivendo essa realidade, nós sabemos como que vai terminar essa história. Só tem duas possibilidades, mais nenhuma. Eu espero que, como um filho, como um pai crente, Deus vai trazer o nosso filho na hora que Ele quiser, no tempo dele. Pode ser que eu não esteja mais aqui nessa terra, mas Deus vai cumprir na vida de cada pai e cada mãe crente a sua promessa. Amém? Deus nos abençoe. Vou passar a palavra para o nosso irmão Paulo. O irmão Paulo estará cantando alguns hinos para nós, tá bom? Amém, bom dia, irmãos. Muitas vezes nós não recebemos, né, aquilo que nós pedimos a Deus. O pessoal do louvor pode vir. Porque, como diz o texto, nós pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites, né? Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Vamos cantar? Convidar os irmãos que se coloquem de pé. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Declara mais uma vez. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita, agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. O caminho de Deus é perfeito. Nem sempre aonde Deus quer me levar, mas como folha que o vento carrega, eu vou pra onde Deus quiser. Eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu não quero mais sofrer, bem melhor obedecer. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita, agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita, agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer o quê? Só Deus
Mas é preciso você crer nisso, porque às vezes a resposta demora a chegar. E aí você duvida, e aí você fica desanimado, você tenta buscar suas próprias soluções. Mas sabe de uma coisa? Deus não desiste de nós. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quando tudo diz que não, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Sua voz me encoraja a prosseguir. Deixa que Ele dirija seus passos. Quando tudo diz que não, Em meio às tribulações, às ou dificuldades, parece que o mar não vai se abrir, Ele não te deixará só. sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Diga, o Senhor não desiste de Deus mim. impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Amém. Você crê nisso? Amém. Os irmãos podem assentar. Bom dia.